Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de raciocínio lógico. Então, bem, aqui nós chegamos em uma aula importante, que é a lógica da argumentação. No entanto, ela envolve muitos conceitos que a gente já trabalhou, então a gente vai consolidar esses conceitos, vai relembrar alguns, revisar alguns termos, como são aplicados, né? Isso é importante para que na aula de exercício, que vai ser a das próximas, a gente consiga aplicar todo o conteúdo que a gente aprendeu até aqui, ok? Então vamos lá, lógica de argumentação. Bem, aqui eu coloquei um quadro que é super importante para a gente poder revisar esses conectivos. Na maioria das vezes, em questões de concursos de modo geral, não vai vir escrito que é negação, é i, ou qual conectivo, né, vai ser, né, de forma escrita, mas sim vai ser utilizado o símbolo para representar esse conectivo. Então, por exemplo, no caso da negação, nós vimos que o símbolo utilizado é o til, né? Em outros casos tem esse primeiro símbolo aí, que é o primeiro ou o segundo, que é no caso do til, que foi o que a gente usou com mais frequência. O conectivo i, né, que é uma conjunção, a gente lembra desse conectivo, que é o acento circunflexo, esse chapéuzinho aí, né? O conectivo ou, tá, que é uma disjunção, lembrando que ele não vai ter conexão um com o outro, é uma coisa ou outra. No caso do i, as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, tá? Se ficou com dúvida, é importante retornar às aulas de conectivos das proposições para poder lembrar. O conectivo ou é usado esse símbolo de V, como se fosse a letra V, né, pequenininha. O conectivo se, então, é condicional, é usado com essa setinha para a direita, né? Se uma coisa acontece, então a outra coisa acontece. Por isso a gente chama de condicional, porque uma coisa depende da outra, uma proposição depende da outra, tá? O ou exclusivo, aqui no caso repetiu, né? Exclusivo porque uma coisa ou outra, então é exclusivamente uma ou outra, as duas não ocorrem simultaneamente. É importante a gente frisar isso por causa da tabela verdade, né? Na hora que a gente vai construir a nossa tabela verdade, é importante que isso esteja bem claro. E aí a última, que é o se, somente se, que é o bicondicional, né? Uma coisa vai acontecer se e somente se acontecer a outra, que é essa setinha dos dois sentidos, né? A gente diz que é a ida e a volta, ou seja, a primeira proposição acontece, então a segunda proposição acontece. Se a segunda acontece, então a primeira também acontece. Então, por isso essa relação é bicondicional, tá? Então, vamos dar continuidade. Aqui tem um exercício que diz o seguinte, para a gente aprender um pouquinho de diagrama, né? E eu vou comentar um pouquinho desse assunto porque a gente já viu na aula de conjuntos, tá? Então vamos ler esse exemplo aqui, que é uma questão do MEC para o cargo temporário de 2015, que diz o seguinte: o texto, o homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra recebe penalidades, e o homem inteligente jamais erra. Apresenta um argumento válido, e aí, é claro, a gente vai discutir sobre valor lógico de um argumento, né? A validade de um argumento. Então, para a gente verificar a validade desse argumento, nós precisamos construir um diagrama. Na verdade, esse diagrama ele vai facilitar a nossa leitura do problema, tá? Que nós denominaremos mais à frente como diagrama lógico, né? E aí eu separei em 3 momentos aqui. O primeiro é a hipótese. O que é a hipótese? Somente o homem que erra recebe penalidades, certo? Então, isso de acordo com o texto que a gente tem no enunciado. Outra hipótese: homem inteligente jamais erra. Então, vamos confirmar aí que nós temos 2 hipóteses, ok? Somente o homem que erra recebe penalidade. Homem inteligente jamais erra, perdão. E aí, claro, né, se ele jamais erra, então ele jamais recebe penalidade. Que é a tese conclusão. Um homem inteligente nunca recebe penalidades. Ou seja, se o homem é inteligente, ele não recebe penalidade, pois somente o homem que erra recebe penalidade, ok? Sabendo disso, se não ficou muito clara a questão da hipótese, da tese, conclusão, né? Eu coloquei as 2 palavrinhas aqui porque nós vamos ter essas 2 versões, tá? Quando for dado em questão, tanto tese quanto conclusão, mas traz uma mesma ideia geral. E aqui eu tenho o diagrama, né? Que a gente viu ele com mais sentido, com mais foco na aula de conjuntos.
Por quê? A gente utiliza o diagrama, que na aula de conjuntos a gente chama do diagrama de Venn, para poder representar conjuntos numéricos, conjuntos de informações, conjuntos que recebem as mesmas características, tá? No nosso caso aqui, o diagrama lógico, ele vai servir para a gente conseguir desenhar, né, ou deixar mais claro o que é o nosso problema. E aí sim a gente vai ver se esse argumento é válido, não é válido, como funciona, tá? Então, por meio desse diagrama, a gente vai inferir que a conclusão é consequência necessária das premissas, né? Premissas, no caso, são as hipóteses aí. Então, vamos lá. Nós tiramos as informações centrais do nosso problema. Então, a primeira informação é que o homem que erra é igual, recebe punição. Então, o primeiro círculo aí é o conjunto dos homens que erram. Ele necessariamente precisa ser igual ao conjunto dos homens que recebem punição, certo? Porque isso é uma igualdade. Se a gente voltar lá no enunciado, a gente sabe que o homem inteligente nunca recebe penalidade e somente o homem que erra recebe penalidade. Ou seja, todo homem que erra recebe penalidade, tá? E aí, nós temos esses dois conjuntos aí que são iguais, homem que erra e homem que recebe punição. Por outro lado, nós temos um outro conjunto, que é um conjunto disjunto. O que é um conjunto disjunto? Que ele não tem relação com o primeiro, né? Que são dos homens inteligentes. Ele não vai ter associação, né, entre um e outro, não vai ter relação, não vai ter igualdade, não vai ter nenhum elemento que seja igual a outro, não vai ter interseção, tá? Esses conjuntos, porque o homem inteligente, ele jamais erra, ele jamais recebe punição. Então, ele não faz parte desse conjunto do homem que erra, muito menos do conjunto que recebe punição, já que ambos são iguais, tá? E aí, sabendo disso, essa conclusão que a gente colocou, que então o homem inteligente jamais recebe punição, é uma consequência necessária dessas hipóteses que a gente colocou inicialmente, tá? Dessa forma, nós temos um argumento válido, essa conclusão. Vamos voltar aqui só para a gente dar uma lida, que a conclusão é que o homem inteligente nunca recebe penalidades. A gente conclui essa informação, tira essa conclusão a partir das hipóteses que a gente tem dada no próprio texto, tá? Sabendo disso, nós temos sim um argumento válido. Dando continuidade aqui, nós temos algumas questões que também envolvem a questão da teoria de conjuntos, que a gente estudou lá no início da aula, né? Raciocínio lógico matemático. E aqui a gente vai ver algumas notações específicas de conjunto que a gente já viu, mas é importante você revisar caso não se lembre, né? Perdão. Que para a gente verificar a validade desse argumento, nós precisamos construir um diagrama, né? Como nós vimos anteriormente. E que nós denotamos ele, né, por diagrama lógico. Além desse diagrama lógico, nós temos também algumas informações e símbolos que são utilizados para denotar esses diagramas, essas informações, essas hipóteses e conclusão, tá? Sabendo disso, nós temos o primeiro universal afirmativo. Então, aqui eu trago um exemplo. Todo A é B. Se nós temos isso, nós temos que o conjunto dos A's é igual ao conjunto dos B's. Sabendo disso, coloquei aqui entre parênteses, A união B tem que ser igual a B, certo? E A interseção B tem que ser igual a A. E tanto faz aqui no caso se eu colocasse que A união B era igual a B, igual a A, perdão, ou A interseção B era igual a B. Por quê? A união B quer dizer que eu pego todos os elementos de A, todos os elementos de B, e eu vou continuar tendo o mesmo conjunto, concordam? Porque o conjunto A é exatamente igual ao conjunto B. No caso da interseção, o que é interseção? Os elementos em comum. Se os dois conjuntos são iguais, todos os elementos são em comum, certo? Então, a interseção, obviamente, vai ser um dos dois conjuntos aqui. Universal negativo, costuma aparecer muito isso em questões de concurso, tá? Nenhum A é B, ou seja, nenhum A que eu pegar vai ser B. Eles são conjuntos disjuntos, então vamos lá. A e B são disjuntos se a interseção B é igual a vazio. O que significa igual a vazio? Quer dizer que ele não tem interseção, né? Não tem elementos
em comum, que é o que justamente está falando dessa questão da universal negativo. Nenhum A é B, conjunto vazio. Particular afirmativo. Algum A é B, ou seja, a interseção de A e B é diferente de vazio. Isso significa que quando a gente pegar os dois conjuntos, pode ter algum elemento de A que esteja contido no conjunto B, tá? Sabendo disso, então vai ser diferente de vazio. Esse conjunto vai sim possuir elementos em comum, algum elemento em comum, tá? E o particular negativo, algum A não é B, ou seja, a gente tem elementos também de A que não pertencem a B, tá? Sabendo disso, a interseção dos dois também será diferente de vazio, certo? Então, vamos continuar aqui. Nós temos aqui algumas formas de argumento, tá? Que nós vamos ler com cuidado para poder compreender o que é e a gente vai conseguir ver isso com mais cautela, com mais intensidade nas aulas de exercício quando a gente vê as aplicações. Então, vamos lá. Argumento dedutivo, perdão. Um argumento será dedutivo quando sua conclusão traz apenas informações obtidas das premissas, ainda que implícitas. Por exemplo, aquele caso do homem que erra é igual ao homem que recebe punição, tá? Então, para um argumento dedutivo válido, caso se tenha premissas verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Se a hipótese é verdadeira, né? Então a conclusão tem que ser verdadeira. Geralmente os argumentos dedutivos são estéreis, uma vez que eles não apresentam nenhum conhecimento novo, ou seja, você tira a informação do próprio problema, né, do próprio enunciado. A conclusão já está contida nas premissas, a conclusão nunca vai além das premissas, ok? Esse é o argumento dedutivo, então grifa aí e anota no seu caderno como ponto importante. Argumento indutivo, então vamos lá. Um argumento é dito indutivo quando sua conclusão traz mais informações que as premissas fornecem. Por exemplo, um exercício a gente vai ver à frente também, ou nessa mesma aula, então a gente vai conferir aqui, que é quando a gente pergunta quem está mentindo. Né? São questões comuns em concurso, então a gente precisa fazer uma série de avaliações, a gente precisa fazer uma série de deduções, né? Então a gente precisa concluir a partir de relação entre hipóteses, tá? Mas vamos ler isso aqui com cuidado. O argumento indutivo geralmente parte de dados da experiência e desses dados chega a enunciados universais. Além disso, todas as conjecturas que a ciência faz têm por base a indução. Com base nos dados particulares do presente, as ciências fazem as conjecturas do futuro. Os argumentos indutivos, ao contrário do que se sucede com os dedutivos, levam às conclusões cujo conteúdo excede os das premissas, né? Então você vai além do que está escrito no enunciado. Não é somente a partir do enunciado que você consegue concluir. Então a indução ela é probabilística, né? No caso da dedução, a conclusão decorre necessariamente das premissas. Já na indução, isso é impossível. Então nós temos dois casos aqui, tá? No caso da dedução, você tira a informação do próprio problema. No caso da indução, não. Você vai além das informações desse problema, tá? Então, ponto importante, conclusão da indução tem apenas a probabilidade de ser verdadeira, enquanto no caso da dedução, se as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, certo? E aqui nós temos um conteúdo importante, né, que é uma questão conceitual que algumas questões de concurso acabam cobrando. Não tanto, não cai com tanta frequência, tanto que para a gente achar questões que envolvam silogismo é um pouco mais difícil, mas é importante que a gente saiba, né? Então, silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo, lembrando que dedutivo é aquilo que você tira do próprio enunciado, tá? Então, na sua forma padronizada, é constituído por 3 proposições, as 2 primeiras denominam-se premissas e a terceira conclusão. Lembrando que aqui, em alguns casos, também virá como hipóteses, tá? A conclusão é consequência necessária das premissas, ou seja, você conclui a partir das hipóteses, tá? Dessa forma, é um argumento dedutivo. Então, eu tenho a proposição 1, que é a premissa, a proposição 2, que também é uma premissa ou hipótese, e o C, que é a conclusão. Então, vamos lá. Um exemplo. Se a primeira proposição diz o seguinte: todos os homens são racionais, e ela é verdadeira. Proposição 2. Todos os racionais precisam de Deus, e ela é verdadeira. Conclusão: todos os homens precisam de Deus. Então, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira, ela é uma condição necessária das premissas, ok? Sabendo disso, nós temos essa aplicação do que é o silogismo.
E, além disso, o silogismo ele vai ser além dele ser esse argumento dedutivo, ele vai vir com esse valor lógico verdadeiro, tá? E aí a gente entra nessa validade do argumento, que é o nosso último tópico, que diz que quando a conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas, temos que o argumento é válido, que foi o caso do exemplo que a gente viu anteriormente, né? Dos homens que erram e dos homens que recebem punição, sendo as premissas ou hipóteses de um argumento verdadeiro. Isso implica necessariamente que a conclusão será verdadeira. Então percebe que a gente está voltando várias vezes na questão do argumento dedutivo, né? Então se a premissa é verdadeira, a conclusão é verdadeira. A validade de um argumento depende tão somente da relação existente entre as premissas. Então, aqui no caso, eu coloquei que a gente pode ter N premissas, né? E independente de como a forma que elas estão estabelecendo essa relação, a conclusão precisa ser verdadeira, tá? Então, é importante a gente ressaltar que as proposições, né, as premissas e a conclusão, no caso, elas vão ser formadas por conectivos lógicos, né? Então é importante que você tenha domínio dessa linguagem da lógica formal, bem como as tabelas verdades, para a gente saber que se ela for verdadeira e a segunda falsa, o que isso vai acontecer, enfim, qual relação se estabelece. Então, que a conclusão seja verdadeira, torna-se necessário que as premissas, sejam verdadeiras. Então, nós temos que a verdade das premissas garante a verdade da conclusão do argumento, ok? Então, nós encerramos aqui essa parte da validade do argumento, do argumento dedutivo, do argumento indutivo. É importante que você retorne à aula, revise os conteúdos que ficam na dúvida, mas nas próximas aulas nós teremos aplicação dos exercícios de todo o conteúdo que você viu. Estude também o material complementar, faça as listas de exercício, porque isso vai te dar uma boa noção, um bom fundamento para você conseguir fazer uma boa prova, ok? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!